Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre mediação, conciliação e arbitragem. Se você ainda não viu, há alguns vídeos lá atrás no canal eu expliquei um pouco sobre as noções introdutórias e nós paramos falando sobre a diferença entre jurisdição e justiça. Pois bem, continuando este tema, nós vamos falar sobre as ADRs. ADR é Alternative Dispute Resolution, evidente, uma sigla em inglês, que traduzido para a nossa língua significa Sistema Alternativo de Solução de Disputas. Então, o nosso judiciário, evidente, que é o grande pacificador social, ele permite, em alguns casos, isso não é absoluto, que se faça a utilização de mecanismos, às vezes mais técnicos, certamente muito mais céleres e muitas vezes também muito mais precisos, para se resolver a solução para se chegar, à solução da controvérsia, para resolver a lide, para pacificá-la. E as ADRs, né, sistemas que você pode encontrar até os chamados multiportas, eles vão se apresentar como mecanismos alternativos à jurisdição convencional para você chegar numa solução pacífica de controvérsias, isto é, sem a necessidade de uma litigância em um processo que pode se perdurar por anos a fio, ok? E aí, entrando então no tema de que é mediação, conciliação e arbitragem, a gente chega nos chamados sucedâneos à jurisdição. O sucedâneo, você já sabe, lá no vídeo anterior eu falei, são meios alternativos, né, da jurisdição e que não vão exigir um processo que se desenvolve como a jurisdição convencional o faz. Quando nós falamos de conciliação, nós estamos dizendo de um mecanismo de autocomposição entre as partes que busca a solução da controvérsia de maneira consensual. Isto é, as partes se colocam de modo a serem conciliadas entre si para que polo A, que pretende algo em face de polo B, que não pretende dar esse algo, fazer esse algo, enfim, depende da natureza da ação, vão fazer com que eles se entendam entre si. Então a conciliação ela vai buscar fazer com que as pessoas envolvidas ali naquela litigância, elas cheguem a um consenso. Lembre-se de conciliação, de consenso. Fica fácil de você lembrar deste termo, ok? Não obstante, a mediação, ela também é um meio de solução de litígios em que você tem a figura do mediador propondo soluções entre as partes. Então, A quer uma coisa, B não quer, o mediador entra no meio e busca trazer uma solução, dizendo, olha B, será que você não pode melhorar essa oferta? Olha A, B melhorou a oferta, você queria 50 e está oferecendo 40, pode ser? Ah, pode ser. Quer dizer, ele começa a fazer as vias de um negociador entre partes para trazer a solução daquela controvérsia, uma vez que a conciliação não deu certo, as partes não se ajustaram. E, por fim, nós temos a arbitragem. A arbitragem já é uma heterocomposição, não uma autocomposição, ok? Por quê? Porque nós temos a figura de um terceiro julgador que vai pacificar a lide mediante um pacto entre as partes, né, compromissório de instituição de câmara arbitral. Em outras palavras, significa dizer que as partes convencionam entre si a utilização da câmara arbitral, isto é, do método de arbitragem de solução de litígios, para resolver aquela lide. E aí começa todo o desenrolar do tema que nós vamos ver aqui no nosso vídeo, tá bem? Então guarde com você que sucedâneos à jurisdição, você tem aí a figura da conciliação, mediação e arbitragem. Você já sabe o conceito do que é, rapidamente, cada um deles e como é que funciona no espaço e tempo. Importante lembrar, a conciliação em sede de família é até motivada pelo Código do Processo Civil. Dá uma olhadinha no artigo 693 que você vai ver isso, ok? Quando nós falamos de arbitragem, é preciso entendermos que ela não é absoluta. Ou seja, a arbitragem para acontecer, ela não pode se dar em qualquer tema litigado. Você já viu lá no vídeo anterior que litigar é discordar a parte A com parte B e vai para o processo. Então perceba, quando nós falamos de arbitragem, nós temos que falar obrigatoriamente em arbitrabilidade do tema, isto é, qual é a possibilidade de caber ou não a arbitragem neste tema. Fazendo agora um parênteses para você ganhar aí um macete de entender bem as palavras, se você estudar a língua portuguesa, você vai perceber que tudo que termina com ilidade, tudo não, né? A maioria das palavras, perdoe, que termina com ilidade significa possibilidade, não é verdade? Então,
Arbitrabilidade é a possibilidade de se julgar ou não. Então perceba, a probabilidade de alguma coisa, quer dizer, pode ser que sim, pode ser que não, vai depender. Então arbitrabilidade quer dizer o quê? Pode ser que tenha arbitragem, pode ser que não tenha, depende do tema que está litigando. Muito bem? Então, quando eu falo arbitrabilidade, eu estou falando questões que são passíveis de serem resolvidas através de uma câmara arbitral. Eu tenho dois elementos aí, eu tenho duas circunstâncias que eu tenho que observar, que são os aspectos subjetivos e objetivos da arbitragem. Por quê? Porque se eu estou dizendo de um lado que a arbitrabilidade é a possibilidade ou não de instituir uma câmara arbitral para a solução de controvérsias, eu tenho que ver o que me leva a autorizar a arbitragem. Quando eu falo no aspecto subjetivo, eu tenho que observar o agente capaz de contratar, porque a arbitragem é uma contratação que as partes fazem. Então, o sujeito, em regra, tem que estar plenamente capaz no gozo das suas atribuições civis. Dá uma olhadinha lá no artigo 3º, 4º e 5º do Código Civil, você vai entender o que é o incapaz, o relativamente incapaz e o capaz. E aí, então, em regra, quando se fala em arbitragem, a gente fala que a parte tem que ser capaz de contratar. Este é um aspecto subjetivo. A possibilidade jurídica que tem o indivíduo de fazer uma contratação no gozo das suas atribuições de capacidade civil, ok? E quando nós falamos objetiva, é porque a arbitragem ela não pode recair sobre qualquer tema. O tema da lide, o que as partes estão discutindo, tem que ser o quê? Tem que ser objeto patrimonial disponível, ou seja, bens que você pode vender. Ok? Volto a dizer, o nosso direito adora preciosismos, isso é um fato. Ele não vai falar bens que você pode vender ou comprar, ele vai falar objeto patrimonial disponível e aspecto transacional. Ou seja, bens que você compra e vende que você pode negociar. É isso. Ok? E aí eu tenho as condições da arbitragem. Quais são elas? Bom, a gente tem que observar objeto patrimonial disponível, agentes capazes, e a questão do princípio da autonomia da vontade, é o princípio motivador da instituição da Câmara Arbitral. Então pensa assim, jurisdição convencional, você tem o juiz competente para julgar aquela lide. Então ele vai pacificar o tema julgando e processando a controvérsia. Quando a gente fala em arbitragem, sai a figura do juiz, entra a figura do árbitro, e aí ele vai ser, analogamente a um juiz, ele vai ser competente para pacificar aquela lide, ok? Só que é o seguinte, ela tem que ser pactuada pelas partes envolvidas no processo. Ou seja, se um quer arbitragem e o outro não quer, não existe arbitragem. Os dois têm que convencionar a instituição da Câmara Arbitral, respeitada a regra objetivo do tema, que eu falei que é o objeto patrimonial disponível, e a regra subjetiva, a gente capaz de contratar a Câmara Arbitral, tá bom? Guarda com você que as condições da arbitrabilidade, então, são essas, né? Objeto disponível, agente capaz e facultatividade, impulsionada pelo princípio da autonomia da vontade. Guarde isso. Efeitos da arbitrabilidade. Quais são esses efeitos? Eu tenho o efeito positivo, isto é, as partes reconhecem que a arbitrabilidade, a arbitragem, perdão, está sendo instituída para solucionar a controvérsia, institui-se a figura do árbitro e não do juiz. Então elas reconhecem isso. Positivamente falando, o árbitro é capaz de julgar e processar aquela lide em sede arbitral. Efeito negativo, afasta a jurisdição, evidente, não de forma absoluta, nós vamos descobrir por quê, mas afasta a jurisdição o poder de dizer o direito, e aí, embora repouse o princípio de cooperação entre juiz e árbitro, o árbitro positivamente é capaz e pleno para julgar e processar, o juiz ele não vai tocar nesse assunto, ele não vai processar e julgar isso, ok? Indisponibilidade significa que se você instituiu uma câmara arbitral, se você pactuou isso, você não pode desistir. Começou, termina. Indisponibilidade no sentido de não poder desistir da instituição da câmara arbitral. Ah, eu não quero mais, agora eu quero ir para a jurisdição convencional. Negativo, não pode. Pactuou, firmou, acabou, não tem o que falar, vai ser a Câmara Arbitral a julgadora da lide. Irrecorribilidade, o que é isso? Significa dizer que da decisão arbitral não cabe recurso. Ah, mas e o duplo grau de jurisdição, que é um princípio que norteia toda a possibilidade de se interpor recursos? Pois é, duplo grau do quê? De jurisdição. Você está na jurisdição? Não, você está na arbitragem, você está no sucedâneo à jurisdição. Então não existe esse princípio
dentro da Câmara Arbitral. Agora, calma, tá? Não é que toda decisão arbitrada, ela é uma decisão absoluta. É possível recorrer judicialmente em casos delimitadamente específicos. Mas calma, vamos chegar nesse tema. Bom, você já sabe o que é a composição de conflitos, você já sabe o que é autocomposição, heterocomposição, e agora estudando a heterocomposição em sede da arbitragem, o conceito que a gente tem desse termo é o quê? Solução agilizada de controvérsias de modo a estabelecer um consenso entre as partes, por elas convencionada, trazendo a tecnicidade, celeridade e a pontualidade precisa, porque muitas vezes o árbitro que vai pacificar a lide é um conhecedor profundo do tema. Não que o juiz não conheça o tema, o juiz conhece direito, mas a questão técnica propriamente dita, que pode influenciar numa decisão, o árbitro às vezes tem muito mais do que um juiz. Então, por esta razão, inclusive, a arbitragem ela pode ser até mais interessante. Começa a se formar o quê? A ideia da jurisconstrução. O que é jurisconstrução? Métodos, né, de construir o tratamento para compor o conflito entre as partes, ou seja, resolver este conflito. Cujo objetivo, o que é? Você traz tecnicidade, celeridade, você traz maior objetividade, decisões mais lúcidas acerca das partes, um consensual entre as partes. Quer dizer, tem um aspecto um pouco menos engessado e mais técnico e célere do que um processo convencional, de jurisdição convencional, ok? Lembre-se sempre que a arbitragem ela é motivada pelo princípio da autonomia das vontades, ok? E existem aí a mediação, conciliação e arbitragem como sucedâneos à jurisdição, sistemas multiportas que possibilitam aí a solução pacífica de controvérsias sem necessariamente buscar um judiciário, mas outras formas de tratar o conflito e resolver as partes entre si, ok? A arbitragem ela não existe em qualquer tema, obrigatoriamente tem que ser objeto patrimonial disponível. É importante lembrar o artigo 852 do Código Civil Brasileiro, que veda a arbitragem em questões de Estado e questões de família e questões que não têm o objeto estritamente patrimonial. Está aqui a fundamentação jurídica do tema, artigo 852 do Código de Trânsito, desculpa, o Código de Trânsito não, do CCB, do Código Civil Brasileiro, ok? E efeitos que a gente já falou, que são os efeitos positivos, efeitos negativos, né, de reconhecimento, o aspecto subjetivo, o aspecto objetivo, e que, evidentemente, não cabendo transição em sede de improbidade administrativa, não há que se falar que questões decorrentes de improbidade administrativa possam ser pacificadas por cláusula arbitral. Artigo 852 do CCB, do Código Civil Brasileiro, já falou o tema, conjugado com o artigo 17, parágrafo 1º da Lei 8.429, ok? Guarde, então, com você estes efeitos, esses aspectos que eu falei, lembrando sempre que quando nós falamos de direito do consumidor, se é verdade que de um lado, para instituir a cláusula arbitral, o pacto compromissório de instituição da arbitragem, tem que ter as duas vontades, pelo princípio da autonomia da vontade, tem que ter as duas vontades, no Código de Defesa do Consumidor é vetado, não pode, é vedado, perdão, não pode instituir Câmara Arbitral por vontade do fornecedor. Então, quando a questão é direito consumerista, ambas as partes também têm que pactuar. Qualquer cláusula contratual que institua por vontade unilateral a arbitragem, ela é nula, ela não tem validade. Não obstante, em sede de direito trabalhista, artigo 507-A da CLT, é possível sim instituir a Câmara Arbitral para pacificar uma lide trabalhista. Entretanto, existe uma regra, né, no valor que a parte recebe, salvo melhor juízo, deve passar um pouco mais de R$11.000 hoje de salário. Então, não é qualquer trabalhador que pode instituir a Câmara Arbitral, ele tem que receber mais do que 2 vezes o teto do valor previdenciário, ok? E o princípio da competência, do alemão, que vem trazer o princípio da competência, o juiz ele é competente para julgar e processar circunscricionalmente de limitação das regras de competência, enquanto o árbitro também ele é competente para julgar e processar em sede arbitral aquilo que a legislação permite ser pacificado por arbitragem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pela atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo.